família sob o comando de Deus. É notório a história de Abraão, Isaac, Jacó. Chegamos a Jacó. Jacó teve um filho e vários filhos, mas filho de Jacó com a sua esposa Raquel, ele teve um filho chamado José, entre outros, mas o filho dela era José. E José foi um filho da velhice de Jacó. Jacó amava José, porque era o mais novo. Os outros já eram mais maduros, enquanto José era um adolescente, talvez de 16, 17 anos. E José era temente a Deus, ele vivia muito perto do pai. E o pai passava para ele todas as lições de relacionamento íntimo com Deus. E José recebeu aquela unção direta do pai pelo relacionamento estreito. E ele tinha sonhos. E ele sonhou e revelou seus sonhos aos seus irmãos. Nestes sonhos, José dizia que ele seria o líder de toda a família e os irmãos ajoelhariam a ele. Aquilo irritou os irmãos. Quer dizer que você vai ser nosso chefe? Vai ser nosso rei? Mas Deus continuava falando a José. Mas o ódio dos irmãos cresceu. Olha a crise em família tomando proporções alarmantes. E Deus estava acompanhando. E seus irmãos odiaram profundamente a José, a ponto de querer matá-lo. Exterminar José. E dentro deste clima de ódio, eles venderam José para o Egito, para o mercador do Egito que passava. Primeiro eles jogaram numa cova, para ele perecer. Depois, o irmão mais velho, não, vamos tirar daí. Eles tiraram e venderam. E José foi para o Egito. Os seus irmãos mentiram para o seu pai, dizendo que um animal o havia estraçalhado e comido. Mas José já estava indo para o Egito, para a casa de Potifar, que era um alto funcionário do rei. Ainda em sonhos, Deus provou a José que estava com ele diante daqueles pessoas que estavam com ele no presídio. José foi para a presença do rei. E o rei o tornou um governador de todo o Egito, porque ele decifrou sonhos do rei que ninguém conseguia decifrar. E ele se tornou proeminente na casa do rei e se tornou governador de todo o Egito. José tratou depois de todas as coisas. Mas a fome chegou. Uma das previsões de José é que a fome atacaria o mundo. E ele então fez as provisões para o Egito como governador. Egito tinha comida. E ele trouxe mais tarde, em vários episódios, ele trouxe os seus irmãos para o Egito, junto com seu pai. Depois que nasceu Benjamim, naqueles episódios todos de Benjamim, e ele fez com que Benjamim viesse, o pai sofrendo porque já tinha perdido o filho mais velho, não sabia que José estava vivo. E isso veio. Então a família estava estraçalhada. Jacó tinha vários filhos, revivendo apenas. Desses filhos, José estava no Egito e ele não sabia. Para ele, José estava morto. Nasceu outro filho, chamado Benjamim. Deus deu outro filho a Jacó. E naquele episódio todo de José agora, governador do Egito, e a fome chegou, e eles foram comprar comida, e
terminaram José exigindo que levasse Jacó e o seu irmão José e toda a família para o Egito. Ali houve a revelação de José a seus irmãos, dizendo: eu sou seus irmãos. Eu sou seu irmão. Ele não aguentou. E a crise começou a ser desfeita. O plano de Deus começou a entrar em evidência clara para eles, que para Deus já estava claro. O plano de Deus em todas as famílias é claro, mas nem todos ouvem. E lá em Gênesis 48, versículo 1, diz assim: passadas essas coisas, disseram José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Aí Jacó já estava no Egito, e José já estava protegendo toda a família, numa terra de Gozém, onde Jacó estava, que José tinha colocado, o rei do Egito tinha autorizado tratar bem. E disseram: seu pai está doente. E avisaram a Jacó: eis que os seus filhos vêm ter contigo. E falaram para Jacó. Depois que José foi avisado, ele correu para falar com o pai. E esforçou-se Israel, Jacó, terminando o trocado, esforçou-se por sentar na cama. Ele já cego, cansado, adoentado. Mas quando soube que o seu irmão, o seu filho, que era o governador do Egito, estava vindo falar com ele, ele sentou na cama: esforça-se. E Jacó chegou. E disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso que me apareceu em luz lá atrás, olha a história, lá atrás, na terra de Canaã, e me abençoou. Eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei uma multidão de povos. Deus falou isso para Jacó lá atrás. E tornarei uma multidão de povos, e a tua descendência dará esta terra em possessão eterna. Jacó continuou passando para o filho as bênçãos que Deus havia dado a ele lá atrás, antes do nascimento de José. Depois disse mais: tendo Jacó, Israel, versículo 8, visto os filhos de José, disse: quem são estes? E José respondeu: são os filhos que Deus me deu aqui. Se referindo ao Egito. São os filhos que Deus me deu aqui. Faze-os chegar até a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Jacó pediu para os netos de Jacó que José chegasse com os netos perto dele para serem abençoados. Os olhos de Jacó, Israel, já se tinha escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José pôs os filhos, chegou a ele, e ele os beijou e abraçou, e disse Israel a José. Quando eu me refiro a Israel, eu me refiro a Jacó. Me refiro a Jacó. Deus trocou o nome lá atrás de Jacó para Israel. E disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos. Ora, Jacó disse: eu não consegui ver você porque você ficou longe tanto tempo, mas Deus permitiu que eu tocasse nos seus filhos. José, tirando dentre os joelhos do seu pai os filhos dele, pequenininhos, inclinou-se até a terra diante da face do seu pai. José reverenciou o seu pai de Jacó. Depois tomou José ambos Efraim na sua mão direita e a mão esquerda de Israel sob Manassés e a sua esquerda. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim,
que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés. Portanto, ele cruzou as mãos. Ele inverteu. Não obstante Manassés fosse o primogênito, fosse o mais velho. E abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão, Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado do mal, abençoe estes rapazes. Seja ele, neles, chamado o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão, Isaque, cresçam em multidão no meio da terra. Provavelmente Jacó não estava sabendo que estava falando algo muito maior do que ele estava dizendo. Vendo José que o seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi isso desagradável, ele não entendeu. E tomou a mão de seu pai para mudar de cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés, que era o mais velho. E disse José a seu pai: pai, não é assim, pai, pois o primogênito é esse aqui. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas ele recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo grande. Também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. É possível que Jacó tivesse se lembrado do que ele fez com Esaú. Ele também foi abençoado no lugar do mais velho. E agora, Efraim estava sendo abençoado no lugar de Manassés, que era o mais velho. Jacó sabia muito bem o que estava fazendo. Enfim, a crise em família depende de Deus. Por inexplicável que seja, ele transforma bênçãos em bênçãos hereditárias. As bênçãos são hereditárias. Não adianta nós querermos passar à frente de Deus. Há muitas crises que acontecem em família e Deus as corrige como Ele quer. É Deus quem comanda e faz acontecer tempo e fora de tempo no seio da família, comandada por Ele. Se a sua família está em crise, Deus está cuidando dela. Senhor Deus, fala conosco e nos ensina a olhar a nossa família através da sua vontade. Não permita que nós queiramos fazer aquilo que o Senhor está fazendo, mudar o que o Senhor está fazendo, como José, com a boa intenção, quis mudar. Mas a vontade do Senhor era abençoar o mais novo no lugar do mais velho. E o Senhor faz o que o Senhor desejar. Ensina as famílias a serem dependentes unicamente de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua família, te dê visão de Deus para a sua família. E agora, o nosso pedido. Se inscreva no nosso canal do YouTube e deixe a sua mensagem. Que Deus nos abençoe. Amém.